têm alguma dúvida. Lembrando que a nossa matéria vai envolver aí a ação civil excelente e competência. Vocês têm alguma dúvida? Me digam aí. Falem agora ou falem depois. Não precisa falar depois, não. Eva, seja bem-vinda. Espero sim. Pode ficar tranquilo que eu pego aqui o tempo que for. Enquanto vocês pensam aí, vou só fazendo aqui a chamada. Como eu disse a vocês, eu não vou fazer chamada, mas preciso só fazer o registro aqui da aula. Claro, Lohana, não tem problema. É muito boa a sua dúvida, a sua pergunta. Veja, o artigo 69, eu já chego na tua, Tônio. O artigo 69, Lohana e todos os demais, ele nos dá ali alguns critérios que servirão como nortes, como referências, como ferramentas para que a gente possa enfrentar a fixação da competência. Então, o 69 é relevante porque ele vai me dar um norte para isso. Nós temos ali 7 critérios, como nós vimos: lugar da infração, domicílio do réu, natureza da infração, distribuição, conexão e continência, prevenção e prerrogativa de função. Esses critérios, eles resolvem, né, fica tranquilo, Lohana, não tem problema nenhum, querida. Como eu disse a vocês, assim, essa questão de microfone, câmera, vocês estão sempre muito à vontade para ligar ou não, conforme a conveniência de vocês. Eu sei que a gente está em casa, é toda uma realidade diferente. Então, da minha parte, não há problema algum em relação a isso. Né? É absolutamente tranquilo isso. Então, vejam só, dentro dessa perspectiva, o que nós temos ali nessa lógica, Lohana, é que aqueles critérios, eles podem ser utilizados de várias formas, desde que eu consiga chegar ao juízo preciso, ao juízo específico que vai processar e julgar aquele determinado fato. O que eu apresentei para vocês foi uma forma, uma alternativa
de efetivamente trabalhar, utilizar com esses critérios de uma forma um pouco mais didática, digamos assim. Então, o que é que nós temos ali? Tem dois deles, que são os dois que nós vimos anteontem, na aula de terça-feira, que eles conseguem, de forma praticamente autônoma, porque tem uma lógica própria, resolver minha vida. Eu tenho lá a prerrogativa de foro ou de função, né, é o primeiro deles. Ela vai, de forma isolada, conseguir resolver a minha questão, porque se eu sou detentor daquela prerrogativa de foro, né, se eu sou detentor daquela determinada prerrogativa de função, e eu percebo que aquele indivíduo praticou o fato naquelas circunstâncias, não vai importar efetivamente qual foi o crime, onde foi, contra quem foi, isso será absolutamente irrelevante. Então, não vai importar efetivamente qual a natureza do crime, nem quem foi a vítima. Se eu tenho aquela prerrogativa de função, eu vou merecer efetivamente aquele foro diferenciado. Lembrando, é sempre importante a gente lembrar que aquele foro privilegiado vale efetivamente durante o exercício efetivo, o exercício pleno daquela determinada, daquele determinado o julgamento, né? Então, a gente vai ter ali o exercício pleno daquela determinada atividade. Então, quando eu deixo de ser deputado, quando eu deixo de ser juiz, eu perco o foro privilegiado. Então, naquele caso, Lohana, se eu me enquadro em uma daquelas hipóteses da prerrogativa de função, o juiz de direito que é julgado no Tribunal de Justiça, o governador que é julgado no STJ, não importa qual seja o crime, não importa contra quem foi, não importa onde foi, eu serei julgado diretamente naquele juízo. Na conexão e na continência, que nós também conversamos na última terça-feira, igualmente nós vamos perceber que não há ali nenhum tipo de lógica muito difícil. Existindo a conexão naqueles termos lá do artigo 76, quando os sujeitos têm um vínculo entre si, quando os crimes têm um vínculo entre si, ou quando a prova é comum, eu reúno por conexão. E a continência nas hipóteses do 77. O que acontece com a conexão e a continência? Havendo conexão e havendo continência, eu vou gerar a reunião de processo e de julgamento, e essa reunião de processo e de julgamento gera, né, um processo único. E a quem eu vou entregar esse processo? Naqueles termos lá do artigo 78, naqueles termos efetivos do artigo 78. Crime de júri e não de júri, vai tudo para o júri. Se a jurisdição for a mesma, vai tudo para onde o crime mais grave tiver sido produzida. Ou efetivamente a ideia de se o crime for de igual gravidade, onde tiver sido praticado o maior número de crimes. Então, veja, se eu tenho, por exemplo, homicídio e o crime de corrupção de menores, homicídio e fraude processual, algo assim. Como um deles envolve júri, vai tudo para o júri, eu desloco tudo para o júri. Agora, se são crimes de igual gravidade, se são crimes de igual juízo, né, aí a gente vai ter uma lógica diferente. Então, imagina, por exemplo, eu tive um crime de roubo e um crime de furto. Como são crimes de igual competência, tudo vai para onde foi praticado o roubo. Se são 3 roubos, 2 em Caucaia e 1 em Fortaleza, como a gravidade é a mesma, os 2 vão para Caucaia. E se der tudo empate, né, a mesma gravidade, a mesma quantidade, a gente vai efetivamente para a prevenção. Então, é sempre importante, Lohana, e todos os demais, que a gente comece por esses 2 critérios, porque eles vão conseguir, de uma forma mais isolada, né, de uma forma mais própria, fazer efetivamente o julgamento
daquele juízo. Agora, se a prerrogativa de função e a conexão e continência não resolverem, aí você pode efetivamente caminhar para os 5 que sobraram. Como? Fazendo aquelas 3 perguntas. Primeiro você vai responder qual é a cidade, né? Qual é a cidade que você vai trabalhar. E aí, como é que eu resolvo isso? Como é que eu defino aí qual é a cidade? A gente vai efetivamente trabalhar com o lugar da infração e o domicílio do réu. Agora, sempre nessa ordem, tenta o lugar da infração e, não sendo possível, vai para o domicílio do réu. Aí o que, que nós vamos ter? Só há um caso em que há uma equivalência é, 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 de inciso primeiro e inciso segundo, que é aquele caso da ação penal privada originária. Né? Então, no caso da ação penal privada, a gente vai trabalhar com a possibilidade do querelante, efetivamente, decidir aí se opta pelo domicílio do réu, né, e opta pelo lugar da infração. A gente vai ter realmente essa opção, mas em regra vale o domicílio e vale o lugar da infração. Definir onde foi a infração, definir onde é que vai ser processado, Lohana, passo para a pergunta 2, e a natureza da infração vai me responder qual é a justiça, aquelas 4 que nós vimos, estadual, federal, eleitoral, militar, lembrando que a competência da justiça estadual ela é residual, e aí as outras vão ser dentro daquele rol de competências. Justiça Federal no 109 da Constituição, eleitoral no Código Eleitoral e militar dentro dos crimes militares. E, por fim, depois que eu já defini qual é a cidade, qual é a justiça, aí eu vou para a escolha do juízo especificamente, lembrando aí que o juízo será, a estrutura do juízo é a própria escolha da unidade judicial específica. Dentro dessa lógica, a gente vai chegar sempre na decisão final. Fairuze, seja bem-vinda, querida. Então, o que, que nós temos, Lohana? Essa forma de trabalhar com esses critérios é uma forma, como eu venho dizendo nas últimas semanas, que eu, repito, considero didática, mas o importante é que você chegue efetivamente àquele juiz específico. Isso que é importante, tá? Então, trabalhar com esses critérios, vocês têm liberdade para trabalhar da forma que quiser, mas o importante é responder qual o juízo. E só para complementar ainda mais a tua pergunta, já que você falou de categorias, Lohaninha, o importante é a gente lembrar o seguinte: se o critério que eu usei para fixar a competência é baseado na matéria ou na pessoa, a gente está diante de um critério absoluto. Se é baseado efetivamente num elemento territorial, geográfico, a gente vai ter a lógica própria da matéria, sendo a matéria, portanto, relativa, e aí pode ser objeto de impugnação. Qual é a diferença? As incompetências absolutas podem ser declaradas de ofício, e eu não preciso observar um prazo. As incompetências relativas, elas precisam da arguição da parte, e o juiz não as poderá declarar de ofício. Antônio, por que a ação ex delito precisa de um título executivo certo e exigível? Muito legal a tua pergunta, Antônio, para a gente separar aqui 2 ideias. A ação civil ex delito é toda a ação civil decorrente que tem como pano de fundo a prática de um ilícito penal. E aí a vítima ela vai ter 2 caminhos aí que ela pode seguir. De um lado, ela pode seguir pela linha de uma ação de conhecimento, Antônio, então ela não espera a ação penal e ela oferece em paralelo uma ação de conhecimento, e ela pode fazer isso porque a independência das instâncias é a regra. Então eu posso ter uma ação civil e uma ação penal correndo simultaneamente, mas ela também pode optar por um outro caminho. Qual é? Espera a ação penal ser desenvolvida, espera a sentença condenatória. Quando essa sentença condenatória vier,
o que é que eu faço? Eu apenas executo essa condenação no juízo civil. Nesse segundo caso, aí eu teria uma ação civil ex elito de execução e não de conhecimento. Uma ação civil ex elito de execução e não de conhecimento. Então, quando você diz, por que a ação precisa? A ação não necessariamente precisa. Se eu optar por uma ação de execução, aí eu vou precisar do título, porque o título concentra, condensa, comprova o direito que eu quero ver reconhecido. Mas a parte tem o direito de dizer, não esperarei a ação de conhecimento, vou partir para a ação de execução. Esse título, Antônio, é a sentença. Esse título é a própria sentença. A sentença condenatória, ela é o próprio título. Então, o que é o título? É um documento, para a gente usar uma linguagem mais direta, é um documento que comprova, que concentra, que declara a existência de um direito. Eu posso ter um título executivo num cheque, num contrato, numa nota promissória, numa duplicata, numa sentença judicial. Então, a sentença é o próprio título. Então, nesse caso, se eu optar por uma ação de execução, eu deixo rolar o processo criminal. Quando vier a sentença condenatória, pego aquela sentença condenatória e vou só executá-la. Ou seja, no juízo civil, eu já não vou mais discutir se eu tenho direito ou não. O direito já vai estar comprovado, declarado na própria sentença. Show, Antônio? Muito legal a tua pergunta para a gente poder esclarecer esses elementos aí da ação civil. O que mais? Mas, queridos, então lembrando, nossa prova na próxima terça-feira, tá? Vocês têm aí, a partir das 5 da tarde, o AVA já vai liberar para vocês as provas. Como a gente conversou, pode acontecer, né? A gente pode acontecer de ter algum tipo de congestionamento, digamos, inicial, é normal, mas vocês vão ter aí até as 8 da noite para fazer a prova está bem simples, aquela mesma estrutura da primeira prova, eu não quis mudar praticamente nada, mudei só as perguntas, mas o resto é absolutamente igual, porque como vocês já estão acostumados, já fizemos a primeira prova, tudo deu certo, eu não quero ter nenhum tipo de alteração, tá? De qualquer maneira, a gente não vai se encontrar semana que vem, mas eu vou estar muito atento ao nosso grupo de WhatsApp e ao Unifor Online. Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, qualquer tipo de problema, vão me reportando, mas eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Então, vai estar a prova naquele módulozinho lá que vocês já acessaram da outra vez, baixa a prova, resolve, faz, salva em PDF, me manda, e aí vão para a galera descansar, tá? Não tem aí grandes dificuldades em relação a isso, não. E em havendo alguma dificuldade, aí você vai me reportar, tá bom? Nós nos encontraremos, então, não na próxima semana, mas na outra semana, dia 3 de novembro, a gente se encontra, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela presença, como eu tinha falado agora há pouco, eu não vou fazer chamado, não vou fazer chamada, e qualquer coisa, me reportem, ou pelo nosso grupo de Zap, ou pelo Unifor Online, tá bom? Um beijo grande, excelente final de semana a todos,
É bom ver vocês e a gente se encontra aí na próxima aula, tá? Lembrando que a próxima aula é novembro. Ótima semana de prova para vocês.